E como fortalecer a nossa fé. Muitas vezes ouvimos a palavra do Senhor e nós sabemos que precisamos permanecer crendo naquela verdade. Muitas pessoas falam comigo: Pastor Lúcio, eu não consigo, eu estou crendo hoje, mas amanhã parece que a situação aperta um pouco mais, aí eu fico perturbado, eu fico preocupado, eu fico ansioso. A minha fé oscila. Tem dias que eu estou tão bem na fé, tão encorajado, mas outros dias parece que tudo está muito ruim. É possível a gente ter uma fé contínua, firme? É possível, sim. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento. É um fundamento bem estabelecido dentro de nós, que não tem variação. Aquele que crê, ele está certíssimo de que aquilo que ele crê já é uma realidade para ele. O apóstolo Paulo diz que Abraão não enfraqueceu na fé. Ele não enfraqueceu na fé, ou seja, então se ele não enfraqueceu é porque a fé pode ser enfraquecida. Mas o que nós vamos aprender é como fortalecer nossa fé. Romanos capítulo 8. Vamos começar pelo versículo 24. Porque em esperança somos salvos. Nessa esperança da promessa de Jesus, ou da obra de Jesus no Calvário, nós somos salvos. É pela fé. A garantia é que Jesus morreu por nós, ressuscitou por nós, e pela fé na morte e ressurreição de Cristo por nós é que nós recebemos então a salvação. Nessa esperança nós somos salvos. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como é que ele vai esperar? Como eu posso esperar por aquilo que já enxerguei, por aquilo que eu vi, aquilo que eu já recebi? Não tem como esperar. Nós não chegamos no céu ainda, nós esperamos chegar no céu. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Ou seja, não vimos ainda, não chegamos no céu ainda, mas nós vamos para o céu. Deus vai nos levar para o céu. Um dia, quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, ou que nós partimos daqui, estaremos no céu com Jesus. Nós temos essa esperança viva. Amém? Está salvo? Você é salvo. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos continuar. E da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. É o Espírito Santo que cuida de nós. Por quê? Porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém. Tem uma outra versão que diz que não sabemos orar como convém. Não sabemos falar com Deus como convém. E ontem, quando eu dizia que nós precisamos liberar a nossa fé através da nossa boca, falando aquilo que nós cremos, se eu creio que eu sou salvo, então eu devo confessar, eu sou salvo, graças a Deus. Jesus perdoou os meus pecados, eu sou salvo. Em todo tempo eu devo estar confessando isso. Sempre que eu tiver oportunidade, eu estou falando. Quando eu me lembro, eu estou dizendo, graças a Deus. Eu não temerei a morte, porque eu não morrerei mais. Eu ressuscitei com Jesus, e Jesus é o meu Senhor, o meu Salvador, e eu sou salvo em nome de Jesus. Sou perdoado dos meus pecados. Exercício da fé, liberação da fé através do que você fala, através da sua fala. E quando então eu não sei o que falar e como falar? Às vezes a pessoa diz, mas Lúcio, eu não tenho essas verdades que você está falando aí. Eu chego lá em casa, eu esqueço. Como é que fala mesmo? Escreve isso para mim. Escreve aí. Eu devo falar que eu sou salvo? Eu devo falar que eu sou abençoado? Como é que é? Eu não sei falar assim como você fala, não.
Por quê? Porque há ali uma deficiência de conhecimento da palavra, do que você tem pela fé. Então há uma deficiência de conhecimento. E para que você possa então liberar a fé, você precisa receber a palavra da fé, como nós ministramos ontem. E Paulo está dizendo que o Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza, porque nós não sabemos orar, não sabemos liberar essa palavra, não sabemos orar como convém. Nós temos uma fraqueza imensa nesse sentido. A gente está mais crente no que se vê do que naquilo que Deus falou. O que nós precisamos? Deixar que o Espírito Santo interceda, ore por nós. Por quê? Porque Ele sabe. Ele sabe o que nós precisamos. Ele quer nos ajudar nisso. Então, Deus deixou para nós duas preciosidades. Quais são essas duas preciosidades? A palavra de Deus e o Espírito Santo. A palavra é a palavra da fé. O Espírito Santo, então, vai me ajudar a crer nessa palavra. Vai me ensinar essa palavra, ele vai me explicar a verdade da palavra para que eu possa confiar nessa palavra. Nenhum homem pode confiar na palavra de Deus se ele não tiver o Espírito Santo. E graças a Deus que nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Irmão Lúcio, como é que eu sei que o Espírito Santo habita em mim? Você crê em Jesus? Você crê que Jesus é o Senhor da sua vida? Você confessa isso com a sua boca sempre? Confesso, irmão Lúcio, eu sei que isso é verdade, eu confesso. Então, essa confissão e essa fé que você tem em Jesus é o Espírito Santo que te ajudou. Então, todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Senhor, ele tem o Espírito Santo nele. Então, logo, você não tenha dúvida, não precisa querer ver, sentir. Se você crê em Jesus, você pode abrir a boca agora aí e dizer assim, graças a Deus que o Espírito Santo habita em mim. É uma confissão de fé. Graças a Deus, eu não sinto, não vejo, mas o Espírito Santo habita em mim. Por que eu sei que ele habita em mim? Porque eu creio em Jesus. Eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha alma. E foi Ele que fez isso por mim. É uma boa confissão. Para você confessar sempre. É uma liberação da fé, da palavra da fé. Então o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos falar, não sabemos orar, não sabemos comunicar com Deus. Não entendemos a verdade. Vamos continuar. Da mesma maneira, também o Espírito Santo ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir e como convém pedir. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que o Espírito Santo e o Pai Celeste se comunicam. Eles são um. E que o Pai tem uma intenção para você. O Pai tem um plano na sua vida. Tem um propósito para você. Então, segundo o que Deus estabeleceu para você, é que ele ora a Deus, é que ele intercede por você. É provável que muitas vezes nós vamos orar e nós oramos fora do plano de Deus. Deus tem um plano e um propósito para a sua vida, você está orando para outro objetivo. Deus está querendo levar você para o meio das multidões, anunciar a palavra, o testemunho, um exemplo, e você está querendo comprar um sítio e se isolar. Eu vou ficar sozinho lá e lá eu quero terminar meus dias. Então, quando você deixa o Espírito Santo interceder por você, o Espírito Santo vai orar segundo o plano correto. O versículo 28. Daí, depois que o Espírito intercede por nós, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, quando o Espírito começa a orar, você deixa o Espírito Santo fazer isso por você, você vai começar a saber de verdade
que tudo está contribuindo para o seu bem. Que até mesmo nas dificuldades, quando você passa, você vence aquelas dificuldades, o Espírito Santo te leva a vencer aquilo lá, e você fala, como eu cresci nessa dificuldade. Não foi bom ter dificuldades, não foi bom ter uma adversidade, mas tira proveito daquilo. Aquilo lá não vai te destruir, você vai crescer. Porque tudo tem um plano e um propósito. Contribuir para o seu crescimento, para o crescimento da sua fé. Por quê? Porque os que Dantes conheceu também o programou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Deus planejou e está querendo executar essa obra na sua vida. Como? Através da pessoa do Espírito Santo. Irmão Lúcio, como é que eu posso deixar o Espírito Santo orar por mim, interceder por mim? Independente de você deixar ou não, ele já está fazendo isso. Esse é o papel do Espírito Santo. Ele está procurando você todo dia, ele está com você, ele está em você, e ele está fazendo isso continuamente, em todo o tempo, em toda condição, em toda situação. Ah, irmão Lúcio, mas eu estou tão distante de Deus, eu estou tão distante, eu não tenho lido a Bíblia, eu não tenho buscado, mas o Espírito está orando por você. O Espírito está tentando, procurando levar você para dentro do desejo do coração do Pai. Ele está trabalhando a sua vida. Ele está desenvolvendo de alguma maneira. Mas como é que eu posso agora crescer e ter essa fé firme dentro de mim? Deixando o Espírito Santo fazer isso. Judas. Vou começar pelo 17. Versículo 17, olha o que o apóstolo fala aqui. Mas você, Lúcio, você, Paulo, você, João, você, Maria, mas você, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu disse no início que nós recebemos duas preciosidades da parte do Pai, que é a palavra e o Espírito Santo. Aqui o apóstolo Judas está falando que nós não devemos esquecer as palavras de Jesus que foi nos dita. Que a palavra que você recebe de Jesus, você tem que reter as palavras. Isso significa que você precisa se envolver mais com a palavra de Deus. Como disse o salmista Davi, no Salmo 1, que aquele que medita na palavra do Senhor de dia, e um pouco à noite, um pouco aqui, um pouco ali, ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que as folhas não murcham, e ele dá o seu fruto no tempo certo. Assim será a vida daquele que medita na palavra, que se envolve. E aqui nós vemos o apóstolo Judas falando que nós não podemos esquecer das palavras que nos foram ditas. O versículo 20. Vocês, amados, você, Lúcio, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Como? Orando no Espírito Santo. Está aqui de novo a pessoa do Espírito Santo. Orar no Espírito Santo é qualquer oração que você faça movido pelo Espírito Santo. Seja em português, na sua própria língua, mas seja movido pelo amor, pela compaixão, pelo prazer, pela satisfação de orar. Aquela sensação gostosa, prazerosa de estar orando. Isso é movido pelo Espírito Santo. Mas uma oração que é genuinamente do Espírito é a oração em línguas estranhas. Quando você fala línguas estranhas, ela está movida com prazer, com satisfação, com alegria, com coragem, com fé. E você falando em línguas estranhas, é a ação do Espírito Santo em você e ele usando a tua boca para interceder por você. E quem está orando é o Espírito Santo. Quem está intercedendo é o Espírito Santo. E é nesse momento que acontece aquilo que Paulo falou. Que o Espírito Santo conhece o plano de Deus para você,
e segundo o plano de Deus, ele ora. Ele não vai orar nada fora do plano de Deus. Tudo que está no plano de Deus. Quando o Espírito Santo intercede por nós, ele elimina as fraquezas da nossa alma. Ele elimina a nossa incredulidade. Ele vai firmar a nossa fé de maneira que você passa a ter esperança naquilo que não se vê de uma forma convicta. Estará certíssimo, confessando, falando e defendendo aquilo que você acredita. Você não aceita nada menos do que aquilo que você acredita. Então, irmão Lúcio, você está me dizendo que se eu liberar para o Espírito Santo falar em línguas estranhas, e eu ficar orando em línguas estranhas, e eu ficar me envolvendo com a palavra de Deus, a minha fé vai ficar desse jeito, firme assim? É exatamente isso. Porque os apóstolos ouviram a palavra de Jesus e receberam o Espírito Santo. Isso construiu neles uma fé santíssima, genuína, pura, verdadeira. Uma fé que não se abala. E nós hoje precisamos dessa construção em nós. Porque a oração no Espírito, ela edifica. Né? Olha o que o apóstolo continua dizendo aqui, no versículo 20. Edificai-vos a vós mesmos. Edificai-vos. O que quer dizer edificai-vos? Edificar. Aperfeiçoar. Aperfeiçoar a fé. Pegar uma fé fraca e aperfeiçoar ela numa fé firme. Como se fosse no carro, pegar a bateria fraca e dar uma carga nela daquela boa, encher ela totalmente de energia e ela vai ficar pronta. Pode ligar os faróis, ligar todos os piscas do carro, e pode ligar a partida, e pode ligar o limpador do para-brisa. Ela pega, funciona, porque ela foi fortalecida, edificada, ela foi aperfeiçoada. Então, quando eu estou falando línguas estranhas, movido pelo Espírito Santo, você fala com a convicção, as palavras fluindo na tua boca. Então, você está recebendo intercessão genuína do Espírito Santo. Está construindo, fortalecendo, edificando, aperfeiçoando a sua fé. Então ele diz que edificai vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito, sobre a ação do Espírito Santo. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Dessa forma, você se conserva na fé. A sua fé vai se tornar a sua segurança total. Conservar você na fé. E o versículo 24 agora. Ora, aquele que é poderoso, que não depende de ninguém, que move você para você falar línguas estranhas, você acha que é você que está falando, mas não é. É o Espírito Santo que está falando, que está agindo, está te dando poder. Aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja a glória, a majestade, o domínio, o poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Então, deixa o Espírito Santo interceder por você. E não se esqueça das duas preciosidades. A palavra e o Espírito Santo está à sua disposição para você deixar de construir a sua fé de forma que não vai de maneira nenhuma falhar quando você precisa. Amém? Irmão Lúcio, eu não falo em línguas estranhas. Você pode falar, porque o Espírito de Deus habita em você. Os dons do Espírito estão em você. Se o Espírito está em você, os dons também estão.
Jesus diz que esse é um sinal que segue os que crê. Falarão novas línguas. Então você vai lá para a tua casa, lá para o teu quartinho, sozinho, e fala: Espírito Santo, muito obrigado pelo dom de línguas estranhas. E começa a falar línguas estranhas, já está gravado em você. O Espírito já te deu isso. É você que fala. É só você abrir sua boca e falar por fé. Amém?